Olá, boa noite. Boa noite, meninas. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda. Para quem está chegando por aqui agora, coach de produtividade para mulheres conscientes. Boa noite, bem-vinda. E hoje a gente vai fazer mais uma vez, né, o quadro Eu Faço Questão, que eu decidi criar esse quadro para realmente responder aí as questões, as dúvidas que impedem vocês de implementar o método de produtividade cíclica no dia a dia de vocês, porque eu realmente faço questão que vocês vejam, né, vivam a maravilha que é usar o ciclo menstrual como ferramenta de autoconhecimento e de produtividade, né? Que é essa a proposta por aqui. Sejam bem-vindas, seja bem-vinda. Vão falando aí de onde vocês estão falando. O nome de vocês, né? É Tabita que chama? Me fala aí. Vão falando de onde vocês falam. Alguns nomes aí até já estão ficando conhecidas por mim, assim. Já vejo, né, vocês reagindo, né? Na verdade, interagindo, né, com o conteúdo. E é muito bom. Cruzeiro, São Paulo. Bem-vinda, Silvia. Então vamos lá, só recapitulando, assim, eu gosto sempre de começar esse quadro falando dos 4 eixos do método de produtividade cíclica, né? Então a gente tem o eixo da autoobservação, que, né, eu considero tipo o início de tudo, né? Vocês observarem como variam as energias de vocês, porque embora exista um padrão aí, né, de como variam as energias em cada fase do ciclo, cada mulher vivencia o seu ciclo de uma forma única, então é importantíssimo que vocês se auto-observem, né, para conseguir identificar os seus próprios padrões, né? Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é a clareza. Então, eu trabalho com vários exercícios para que vocês tenham clareza, né, dos objetivos de vocês, da vida que vocês querem criar. E hoje a gente vai trabalhar uma parte, né, um pouco desse eixo da clareza. O planejamento, que aí são ferramentas mesmo de planejamento. Então, como pegar, depois que você tem essa clareza, né, como você transformar isso em projetos, em metas mais concretas, como usar o ciclo menstrual para isso, né? Transformar isso em metas e projetos mais concretos, identificar as ações que você precisa realizar para alcançar os seus objetivos e, por fim, a vibração, que também é um eixo do método de produtividade cíclica, porque eu realmente acredito que a gente veio aqui para criar nossa realidade e que a gente cria através dos nossos padrões de pensamento, né? E que os sentimentos, eles são um guia aí, eles nos ajudam a gente perceber se a gente está caminhando ou não na direção daquilo que a gente quer criar, tá bom? Então sejam bem-vindas mais uma vez. A Tabita tá falando que é de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Eu já fui aí pertinho, já fui em Arraial. Não, acho que eu já até passei por Cabo Frio também. Acho que eu fiquei um dia em Cabo Frio também. Já faz um tempinho, quando eu morava no Rio. Bem-vindas, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer compartilhar com vocês, né, o que eu tenho de conhecimento que pode vir realmente a ajudar vocês a implementarem a proposta que eu compartilho por aqui, tá? Então a ideia hoje é a gente falar, né, como eu disse, sobre o eixo da clareza. Eu pretendo estar sempre falando, né, sobre todos esses eixos. Então a gente vai, esse quadro, a ideia é que a gente fale de todos eles. A gente vai estar sempre trabalhando um eixo a cada encontro, tá? E eu decidi trazer, na verdade, responder uma dúvida. Não uma dúvida, uma dificuldade que aparece bastante nas consultorias, né? Quando eu faço consultoria individual de planejamento cíclico. Que, assim, é uma consultoria focada em planejamento, então eu trabalho com
as ferramentas de planejamento, né, como usar e dou uma proposta de como usar o ciclo menstrual para planejar o ciclo, mas obviamente, né, eu dou uma pincelada aí nos outros eixos, porque eles são importantes para que a gente consiga criar um planejamento eficaz, tá bom? Então, eu gosto de começar assim com uma frase que é bem comum entre quem trabalha com organização. Eu acho que eu ouvi a primeira vez isso no livro da Thaís Godinho, se eu não me engano, o Vida Organizada, que é o tralha não se organiza. Então, antes da gente iniciar qualquer processo de planejamento, a gente precisa eliminar as tralhas, eliminar aquilo que não serve mais, eliminar aquilo que não faz sentido. Então, por isso que dentro quando eu vou trabalhar, né, com a organização dos nossos projetos, dos nossos planos para alcançar os nossos sonhos, eu também começo com esse processo de destralhar aquilo que não faz sentido na nossa vida, né? E aí, eu publiquei aqui, alguns minutos atrás aí, um exercício que eu sempre passo, que é a gente identificar, a gente pegar um papel que a gente representa na nossa vida. Então, por exemplo, o papel de comunicadora, esse aqui que eu tô aqui com vocês, né? Esse papel é um dos papéis que eu represento na minha vida, e eu dividi as atividades entre essenciais, necessárias e convenção. Então, o que seriam as atividades essenciais? São aquelas atividades que são coerentes com quem eu sou e que realmente são muito importantes para mim, né? Então, quando eu tenho clareza aí, até quem estava... Eu acho que foi, não lembro se foi na quinta ou na terça que eu trabalhei isso, mas acho que foi na quinta, que eu trabalhei uma proposta, né, da gente sair do zero e chegar até a aproximação. E aí a primeira pergunta era quem eu quero ser daqui a 5 anos, né? Então, geralmente, essas atividades essenciais, elas estão ligadas a esses nossos objetivos de longo prazo, né? A nossa essência, aquilo que a gente quer ser, né? Aquilo que a gente quer representar. Então, representar não, né? Porque representar já dá outra conotação. Mas quem a gente quer ser, né? Tá coerente com a nossa essência. Então, essas são atividades essenciais. E elas são atividades que vão permanecer na sua vida, né? Mas sempre consciente de que quando a gente está trabalhando com planejamento, né, de longo prazo, né, planejamento de sonhos, isso é algo que não é fixo, né? É algo que vai mudando. Então, de repente, também essa classificação pode ir mudando, né, ao longo do processo, tá? Mas, essencialmente, é isso. Então, a atividade essencial é aquela que é muito importante para a gente, é coerente com quem a gente é e é muito importante para a gente. E elas vão permanecer na nossa vida, tá? Atividades necessárias. São atividades que não necessariamente elas estão associadas a um sonho nosso, mas que a gente precisa manter sob a nossa responsabilidade. Então, geralmente elas são atividades temporárias, né? Então, é um meio ali da gente chegar onde a gente quer, né? De repente, sei lá, algum emprego ali que você precisa, né? No meio do caminho aí, antes de realmente fazer seguir aí a carreira que você quer, né? Enfim, o conceito é esse, né? Então, são atividades que não necessariamente estão associadas a algum sonho nosso, mas que nesse momento precisam estar sob nossa responsabilidade, tá bom? E o terceiro, né, são as convenções, né? A convenção. E o que seria isso? Seriam atividades que a gente geralmente realiza ali por convenção e costuma deixar a gente frustrada e irritada, né? Geralmente porque alguém
falou pra gente, né, que tinha que ser feito, enfim. É algo que a gente vai descobrindo, assim, né? E aí, quando eu faço esse trabalho com as meninas, geralmente surge uma certa dificuldade de identificar que atividades elas realizam por convenção. E aí, por isso que eu resolvi trazer esse exercício hoje para compartilhar com vocês, tá? Que foi um exercício que eu entrei em contato no livro da Louise Hay, o livro Você Pode Curar Sua Vida. E quando eu vi aquele exercício, eu falei, esse exercício aqui, eu fiz o link, né, aí com essa questão que acontecia com frequência na consultoria. Eu falei, esse exercício vai ajudar as meninas a terem mais clareza do que seriam essas atividades que elas realizam por convenção. E aí eu fiz, como sempre, fiz uma adaptaçãozinha aí do exercício e trouxe pra gente trabalhar ele hoje aqui, tá? Vocês chegaram a ver a publicação que eu fiz agora há pouco? Lá eu esclareci, né? Esses três tipos de atividades, né, que a gente costuma realizar e a importância da gente fazer essa classificação, né? E aí eu indico sempre que isso seja feito durante a fase menstrual, porque esse é o momento, né, de avaliação, de reconexão, a gente está nesse momento de interiorização, né? Quando a gente respeita, geralmente a gente faz uma pausa mesmo para reflexão. Então eu indico que esse seja um momento da gente fazer também, fazer a avaliação do ciclo, né? E também fazer esse destralhe, né? Eu chamo de destralhe de papéis. Então a gente realmente pegar um papel que a gente representa na nossa vida e identificar aí, né? Em que local aí, em que grupo estariam as atividades que a gente realiza ou que se obriga a realizar, né? De cada um desses papéis. A Mariana tá falando que tá no momento perfeito, que ela tá entrando na fase menstrual hoje. Então já aproveita para fazer esse exercício, Marina, que ele é muito legal. E ele é realmente ele é realmente o início do processo, né? Sempre que eu começo um trabalho de consultoria de planejamento com alguém, primeiro a autoobservação, né? Claro, né? Que aí é o início do processo como um todo, do método todo de produtividade cíclica. Mas quando a gente começa aí a pensar em objetivos de longo prazo, né? Em planejar, identificar, né? Transformar aquilo em metas mais concretas. Então, antes de tudo, a gente faz esse trabalho de clareza e de destralhar, né, os nossos papéis e identificar essas atividades que a gente realiza por convenção, tá bom? Então, vamos lá. Então, vocês estão com... Sim, vocês me falaram se chegaram a ver lá a publicação que eu fiz. Depois comentem lá, tá? O que vocês acharam, né, dessa ideia. Comenta lá, Marina, que vai se comprometer a fazer esse exercício, tá? E deixa eu pegar aqui. Sim, vocês trouxeram a folhinha de papel que eu pedi. Não sei se vocês viram, mandei o aviso, mandei aviso no e-mail, mandei aviso aqui, mandei aviso aqui no story. Mandei aviso por tudo que é lugar, no feed também. Quero vocês participando aqui junto comigo, tá? Deixa eu abrir aqui. O meu tripé ainda não chegou, então a gente vai continuar nesse processo que eu fico aqui indo e voltando com a telinha, que eu acho que fica melhor de vocês enxergarem, tá? A Iris está falando que faz 3 dias que parou a minha. Não tem problema também, né, gente? Vamos jogar o perfeccionismo de lado, né? Eu sempre falo isso, que... Como eu sempre falo, né, que a consciência do ciclo, ela é muito importante
Porque a gente consegue sim começar a identificar melhor, né, que atividades a gente consegue realizar com mais disposição, né, e mais rápido em cada fase do ciclo, mas também traz essa consciência para a gente, da gente entender que tá tudo bem, né, se a gente precisar realizar, e provavelmente isso vai acontecer, a gente precisar realizar atividades fora da fase ideal. E a gente consegue, né, ter essa flexibilidade de entender isso. Então, sempre que eu precisar realizar uma atividade fora da fase ideal, quando eu estou consciente, eu não me exijo tanto, né? Eu passo por aquele processo, eu realizo aquela atividade sem tanta cobrança, digamos assim. Então, de um jeito ou de outro, a gente sai no lucro, né? Porque a gente consegue identificar aí melhor as nossas energias e ir adaptando, e quanto mais a gente faz isso, mais fica mais natural, né? E também, assim, menos exceções vão existir, quanto mais a gente estiver consciente, estiver praticando o planejamento do ciclo, menos a gente vai precisar realizar atividades fora da fase ideal. Mas uma hora ou outra vai acontecer, né? Principalmente se for alguma coisa relacionada a alguma demanda externa, né? Que a gente não tem muito controle sobre, mas a gente já tem essa consciência. E tendo essa consciência, a gente passa pelo processo de uma forma muito mais tranquila. Então, não tem problema, Iris. Mesmo você não estando na fase menstrual, você pode fazer esse exercício também, que também vai ser importante e interessante para você. E aí, esses exercícios de planejamento, né, de clareza, eles são exercícios que você vai estar fazendo constantemente, continuamente. Então, você faz agora e quando menstruar, você faz de novo, né? Aproveita aí a energia, tá bom? Vamos usufruir das ferramentas, deixando o perfeccionismo de lado, tá? Bem-vindas, meninas que estão chegando aí agora. Estou vendo bastante gente chegando. Que bom que vocês estão por aqui. Então, vamos lá. Eu vou passar para cá. O exercício é o seguinte: vocês trouxeram a folhinha de papel? Se não trouxeram, peguem aí rapidinho uma folha de papel e um lápis, uma caneta, para vocês fazerem esse exercício. É rápido, tá? Não é um exercício demorado, não. Deixa eu trocar aqui. Vou virar a telinha para vocês conseguirem enxergar. Tá todo mundo aí de papel e caneta na mão? Vamos lá? Deixa eu virar aqui. Então, o exercício é esse, ó. Vocês vão pegar a folha e vocês vão escrever no topo dela aqui, ó. Eu tenho que. Tá vendo? E aí vocês vão completar essa frase pelo menos com 5 sentenças. Então, 5 coisas, né, que você acredita que tem que fazer. E aí aqui nesse momento, a gente não precisa se preocupar com nenhum papel, escolher nenhum papel, não, tá? Deixa eu voltar aqui para mim. Nesse momento, não precisa se preocupar com o papel. Ou você pode escolher um papel que você representa hoje e fazer esse exercício. Ei, Camila, bem-vinda. E pode fazer esse exercício. Ou pode, vamos generalizar mais, né? Então, completa aí essa sentença. Eu tenho que, com alguma frase. E se quiserem, compartilhem aí comigo para a gente poder trabalhar melhor, né? Porque eu acho que a gente trocando ideia flui melhor, tá? Então, como que vocês completariam essa frase? Eu tenho que. Deixa eu pensar uma aqui minha. Eu hoje em dia, assim, eu já fiz bastante destralhe nesse sentido. Mas, né, acontece, né? A autocobrança, ela volta e meia, ela chega.
pra gente, né? E até novas cobranças também, né? Às vezes a gente começa a representar um novo papel na nossa vida e aí a gente começa com novas cobranças. Então, é algo que vocês vão estar fazendo aí de forma consistente, tá? Compartilha aí comigo. Como que vocês completariam essa frase? Eu tenho que. Dá um tempinho aí para vocês me ajudarem nesse processo. Ei, Nikita. Bem-vindas as meninas aí dos grupos de desafios. Que bom ter vocês por aqui. Vamos lá, me ajudem. Deixa eu pensar em uma minha aqui. Algo que... Pronto, vou falar até sobre algo que eu ainda tô me entendendo com isso. Uma coisa que eu vinha me cobrando muito era eu tenho que fazer lives semanais, né? É algo que dentro desse trabalho, quando a gente trabalha aqui na internet, né? Divulgando nosso conteúdo, nosso trabalho na internet, então rola muito essa cobrança, né? De fazer lives semanais. E foi algo que eu precisei trabalhar muito dentro de mim para compreender como seria fazer isso de uma forma que não mexesse com aquilo que eu acredito de forma essencial, sabe? Então eu tava numa briga muito forte, assim, e um questionamento muito forte sobre o papel da ação no alcance dos nossos sonhos. Então me perguntando, será que é necessário mesmo eu fazer lives semanais, né? Ou como que eu posso adaptar isso à proposta que eu compartilho aqui do ciclo, né? Então eu fui me entendendo melhor nisso aí. Eu vi que vocês fizeram uma pergunta aqui, peraí. A Nikita tá perguntando, a questão é mais para o dia a dia ou algo mais essencial? Qualquer coisa que você se cobra aí dizendo, eu tenho que... qual é o seu nome? Balé de base. Ela tá falando assim, tipo emagrecer? Sim, pode ser. Eu tenho que emagrecer. Ótimo. Pode ser um. Que mais? O meu é eu tenho que fazer live toda semana. Seria isso, né? Que mais vocês podem compartilhar aí? Fala aí pra mim, Nikita. Pode ser qualquer coisa. Samantha, você é bailarina? Eu comecei a fazer balé. Comecei a fazer tem algumas semanas. Eu fiz quando pequena. Mas agora eu resolvi voltar mais pra fazer alguma atividade enquanto eu tô aqui na casa da minha mãe. Produzir conteúdos, pode ser também. Eu tenho que produzir conteúdos. Massa. Então vamos lá, vamos trabalhar com esses aí. Eu tenho que emagrecer. Eu tenho que produzir conteúdos. Agora vocês vão me responder por quê? Por que que eu tenho que emagrecer? Por que que eu tenho que produzir conteúdos? Me respondam aí. A Nikita tá tentando elaborar a questão. Tudo bem. Pensa aí. Pode ser com relação... para facilitar, você pode escolher um papel, de repente. Um papel que você representa e aí você responde o que que você tem que fazer em relação a esse papel. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. A Samantha no papel pode ser o papel de... Eu costumo separar assim, papel de eu mulher, né? O papel de eu como pessoa. Então você está dizendo que você tem que emagrecer, seria isso? Opa! Mexendo aqui onde não devo.
Quem mais falou? Só ela mesmo, né? Samantha falou produzir conteúdos também. Então, por exemplo, o papel de comunicadora também, né? Se você trabalha com conteúdo, você também representa o papel de comunicador. Então, seria produzir conteúdos. Massa. Então, me responde aí, Samantha, por quê? Eu já vou responder o meu, né? E o meu seria fazer lives semanais. Por quê? Porque aumenta a audiência, né? Pode ser um porquê aí. Me ajudem aí. Vão falando aí que eu vou continuando aqui na proposta do exercício, tá? E aí o que acontece? Quando a gente responde esse porquê, né? A gente muitas vezes se dá conta que não necessariamente é algo que é um desejo nosso mesmo, né? Então, às vezes acontece muito assim, porque... No meu caso lá, porque o mentor de marketing digital falou que tinha que, né? A Nikita tá falando que tá travando. Tá travando, meninas? Falem aí pra mim. Então é isso, né? Aí a ideia é vocês responderem. Então, eu tenho que emagrecer. Por quê? Aí, né, as respostas são inúmeras, né? Porque a sociedade fala que tem que ser magra. Ou então, não, porque é por causa de uma questão minha de saúde. Ou, porque eu quero me sentir melhor e mais bonita, vendo a minha imagem, enfim. Isso é algo muito pessoal, né? Esse porquê vocês que vão identificar. E aí, eu quero que vocês tenham muita clareza que não existe julgamento aqui. Quem vai avaliar o porquê são vocês, né? E nesse momento a gente não tá se preocupando se esse porquê faz sentido para a maioria das pessoas. Tem que fazer sentido para vocês ou não fazer sentido para vocês, tá? Então vamos voltar lá. A Samantha tá falando que o delay faz a resposta demorar, né? Esse delay é danado mesmo, mas não sei se tem como melhorar ele. Vamos trabalhando com o que temos, né? Samantha, eu vi que você trabalha com crianças, né? Massa. Eu tô lá metida de adulta fazendo balé. Deixa eu voltar lá de novo. Então é isso, tá? Primeiro exercício eu tenho que 5 respostas, pelo menos, e aí, imediatamente, você relê cada uma das respostas. Então, por exemplo, eu tenho que emagrecer. Por quê? Aí responde. Eu tenho que produzir conteúdo. Por quê? Responde. Eu tenho que fazer lives semanais. Por quê? Responde, tá? E aí, qual é a minha proposta, né? Que, na verdade, foi algo que eu tirei lá do livro da Louise Hay, que fez sentido para mim. A proposta é a gente refazer o mesmo exercício, mas a gente vai trocar a palavra, a expressão eu tenho que por outra. Porque o que acontece? Essa expressão eu tenho que, ela vem carregada de um conceito dual, né, de certo e errado. Então, quando eu falo eu tenho que, ou eu deveria estar fazendo isso ou aquilo, eu tô trazendo para essa sentença um julgamento de que se eu não fizer, eu estou errada. Entende? Então, a proposta você vai pegar essas mesmas respostas que você deu e você vai trocar a expressão inicial.
Vou voltar lá para vocês verem. Então, ao invés de eu tenho que, você vai escrever eu escolho, tá? E aí você vai colocar aqui. Eu escolho emagrecer. Eu escolho produzir conteúdos. Eu escolho fazer lives semanais. Percebe que na hora que você troca o eu tenho que por eu escolho, imediatamente já traz um certo alívio? Vocês conseguem perceber isso? Na hora que eu falo eu tenho que emagrecer ou eu escolho emagrecer, não é uma sentença com muito menos peso, né? Não é verdade? E aí, qual é a avaliação que você vai fazer, né? Você vai, na hora que você repetir essa frase, começando com eu escolho, você vai perceber como que você se sente. Como que você se sente. E o teu guia vai ser o teu sentimento. Então, se é algo que na hora que você fala, eu escolho, e aí você sente que aquilo não está fazendo sentido para você, é um sinal de que provavelmente aquela atividade é uma atividade que você realiza ou se obriga a realizar apenas por convenção. Apenas porque alguém te disse que tinha que fazer. Apenas porque você foi criada num meio que todo mundo fazia aquilo. Entende? Então, essa é a consciência que você vai trazer na hora de classificar aí as atividades que você realiza, tá? A Fabi tá falando o ter que dá a sensação de que a gente é obrigada, né? Exatamente, não só a sensação de que a gente é obrigada, mas de que a gente tá errada se não fizer, né? A gente tá fazendo algo errado. E é esse peso que eu quero que vocês tirem de vocês, né? Não tem certo e errado. Não tem escolha certa e errada. Tem aquilo que funciona para você e aquilo que não funciona. Entende? Então, eu achei muito interessante esse exercício e eu acho que ele vem agregar aí, né, aquele outro exercício de classificar aí as atividades, porque fica mais fácil mesmo da gente ter essa clareza do que é convenção e do que não é. Entendeu? O que vocês acharam? Fez sentido para vocês, né? Quem fala muito assim é o Jerônimo, né? Fez sentido para vocês? Eu gosto muito dele. Mas fez sentido? Para mim fez muito sentido, né? Porque é isso mesmo, quando a gente tira esse peso do estar errada se não fizer, a gente consegue ter mais clareza e fazer escolhas mais assertivas, né? Escolhas que estejam mais alinhadas com a vida que a gente quer criar. Então, a proposta é essa, tá? E aí, como eu falei no início, eu indico que vocês façam isso durante a fase menstrual, por ser um momento em que a gente já tá, né, nesse período de introspecção, quase que não saía, né? A fase menstrual a gente já tá nesse momento de introspecção, então ela é muito boa para a gente fazer esse tipo de avaliação, né? Do que faz sentido pra gente, do que não faz, e a gente se comprometer mesmo a eliminar da nossa vida aquilo que a gente faz por convenção, né? Então, a mandar embora aí junto com o sangue, né? O sangue menstrual tem muito essa simbologia, né? Do mandar aí o que não faz mais sentido. Então, aproveita esse momento para identificar essas atividades que você realiza por convenção e se comprometer a mandar embora, a eliminar da sua vida todas elas, tá? E aí, assim, tenham consciência também de que algumas coisas são mais fáceis da gente eliminar, né? São mais simples da gente eliminar, outras nem tanto. Outras vão exigir algum trabalho mais
interno, né? Às vezes depende de outras pessoas, ou sei lá, às vezes, sei lá, algum emprego, e aí. Se bem que o emprego, né, nessa classificação aí, no momento que você tá nele, entraria como necessário, né? Mas pode chegar um ponto que você já tá ali por convenção e já tá na hora de mudar. Então, o exercício é para você ter essa consciência, essa clareza e se comprometer a eliminar isso, né? Mas tenham também essa consciência de que às vezes vai precisar de um pouco mais de tempo para eliminar isso e tá tudo bem. O importante é você ter consciência, tá bom? Fabi tá perguntando se é na fase menstrual ou pré-menstrual que a gente esquece as palavras e outras coisas. Olha, meio que escolhe. Peraí, deixa eu responder primeiro essa, Fabi. Então, não existe uma regra, né? Eu, por exemplo, na fase menstrual, rola um pouco dessa confusão mental, digamos assim, né? A memória não fica muito boa, né? Mas aí, não sei que relação, assim, se você realmente está trazendo essa pergunta para a relação do exercício, mas esse exercício ele vai ser algo bem intuitivo, né? É algo que você vai trabalhar aí com o que você sente, né? Quando você escrever aquilo ali, você vai perceber como você se sente. Mas, assim, não existe uma regra, né? Como eu sempre falo, é algo que você vai se observar para você perceber se é na fase menstrual ou pré-menstrual que você costuma ter essa confusão mental mais, né? Mas, assim, as fases que elas estão coladas uma na outra, digamos assim, ocorre também uma mistura, né, entre as energias. Então, de repente, você tá ali, finalzinho da pré-menstrual, entrando na pré-menstrual, e pode acontecer essa mistura de energias, né? Não é algo exato. A partir de agora eu tô na menstrual e tá tudo diferente. Não é, né? Então, é algo que vai se mesclando ali. Então, você precisa tá observando, né, os seus ciclos para ter essa clareza de qual fase que ocorre a mais aí essa confusão mental. Para mim, geralmente é na menstrual, tá? Ela tá falando aqui, mas também cada um meio que escolhe onde está trabalhando. Concordo, é verdade, né? A gente escolhe. A minha opinião hoje é que tudo é escolha. E quando a gente tem essa consciência, a gente pode passar a escolher diferente, né? Mas às vezes é uma escolha necessária, né? Então, dentro desse exercício que a gente fez hoje, de atividades, de dividir, né, as atividades em essenciais, necessárias e por convenção, então, às vezes, é um momento ali que a pessoa não quer, mas é necessário naquele momento e ela tem a consciência de que precisa mudar num outro momento, tá bom? Pelo menos é assim que eu enxergo hoje, né? Mas é isso. Vocês querem compartilhar mais alguma coisa? Gostaram do exercício? Comentem lá no... Eu fiz um post, um pouquinho antes de entrar aqui, eu fiz um post justamente mostrando essa divisão entre o conceito, né? O conceito de atividades essenciais, necessárias e por convenção. E aí é legal vocês comentarem lá, falando também sobre a live, né? Falando sobre o exercício, se fez ou não sentido para vocês, se comprometendo, né, a fazer o exercício nos próximos ciclos e repetindo, né, que é algo que vocês vão fazer constantemente, né? A proposta aqui de planejamento do ciclo, esses exercícios de clareza, né, é algo que vocês vão estar ali sempre fazendo. Eu tenho uma proposta que eu faço uma divisão ali, alguns durante a fase pré-menstrual, outros durante a fase menstrual, né, para esses exercícios de clareza, mas também é algo que vocês vão sentir,
tá, gente? Eu quero muito que vocês tenham essa consciência de que a proposta que eu trago, né, assim como não existe um padrão, não existe padrão, não existe uma regra, né, não existe uma regra para como variam as energias ao longo do ciclo menstrual, né? Existe um certo padrão, mas não existe regra. Para a proposta de planejamento cíclico é a mesma coisa, né? Então eu trago uma proposta levando em consideração esse padrão de energias, mas é algo que vocês vão percebendo. Até porque só se a gente pensar no número de dias, ele varia muito de mulher para mulher. Então é algo que vocês vão adaptando, né? Às vezes já chegou cliente de consultoria para mim, assim, com ciclo de 20 dias, 21 dias. Então essa divisão ela muda, né? E na consultoria eu trago essa proposta mais personalizada. Mas vocês já têm uma base, vocês conseguem aí no conteúdo ver, né? Enxergar essa base e ir adaptando aí da melhor forma que vocês puderem, tá? A Samantha tá falando que usava a referência do Jerônimo, de tarefas de ocupação, tarefas de produção. Mas para falar para as pessoas, essa divisão de GG é complexa. Eu concordo também. eu adoro Jerônimo, né? Muita coisa que eu compartilho por aqui vem da proposta dele também, né? Na verdade, o método de produtividade cíclica, ele é uma mistura de vários conhecimentos, como todos os métodos, né? A gente pega a nossa experiência, o nosso conhecimento e cria uma coisa que faça mais sentido pra gente. Então, esse é a proposta do método de produtividade cíclica. E eu trago também a proposta do Jerônimo, mas não essa divisão. Essa divisão, eu acho que eu vi a primeira vez no livro da Thaís Godinho, tá? O Vida Organizada. Acho que foi por lá. Não lembro, acho que foi sim. Não lembro exatamente se foi por lá ou a arte de fazer acontecer, que a Thaís, na época, trabalhava muito com o método GTD, né? Mas... E aí eu trouxe pra cá e adaptei também junto com a proposta do Jerônimo de avaliação de papéis, né? Que também está presente nos livros da Thaís. E em várias ferramentas, né, que a gente usa aí de coach, da gente avaliar, acho que chama de roda da vida, né? Então eu fiz uma mistura aí do que fez sentido para mim, trazendo sempre para essa consciência das energias do ciclo menstrual, que é a minha proposta por aqui, né? É a minha ferramenta de trabalho, né? Que eu acredito que é uma ferramenta muito poderosa, que ajuda muito a gente a ter essa consciência, a estar consciente não só das energias do ciclo, mas do dia após dia, né? A gente trabalhar essa consciência, a gente trabalhar estar consciente das nossas energias dia após dia, tá? Mas é isso. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida? Vou esperar vocês aí. Me falem se vocês estão curtindo esse quadro, né? Que a ideia é realmente tirar essas dúvidas, né? Acabar com essas questões aí, essas desculpas, né? Para não implementar aí as coisas, as ferramentas que nos ajudam, né? A seguir aí em direção ao alcance dos nossos sonhos, respeitando os nossos tempos internos e sem deixar o que é importante pelo caminho. É esse o conceito de produtividade que eu acredito, é esse conceito que eu compartilho por aqui e espero que vocês estejam compreendendo, né? Entendendo não só os benefícios, mas também como aplicar isso na prática, tá bom? Acho que é isso, né? Tem delay, mas nenhuma pergunta por hoje, né? Quer dizer, nenhuma pergunta a mais por hoje. Não é isso? Eu que agradeço, Samantha. Obrigada, meninas, por estarem aqui. E comentem lá, façam um exercício
tá? Se mesmo não importa se vocês não estão na fase menstrual, façam o exercício e depois quando vocês menstruarem, vocês refazem de novo. Tá bom? Um beijo enorme pra vocês. Na quinta-feira a gente tem um encontro. Na verdade, na quinta-feira eu fui convidada pra falar no perfil da Lua, que ela até apareceu por aqui, mas eu acho que já foi. E aí eu aviso pra vocês. A gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Definição de prioridades, né? A gente vai continuar trabalhando com o eixo da clareza, tá? Beijo enorme pra vocês e até breve. Tchau.